Meu amiguinho, esse vídeo é um complemento de estequiometria nível intermediário, que esse vídeo vai explicar para a gente um outro caso de estequiometria muito parecido com pureza de reagentes, que é o caso de rendimento de reações. Nem sempre as reações químicas têm um rendimento completo, aquela quantidade que a gente espera que seja formada quando a gente faz o cálculo no papel, entende? Por isso hoje eu quero trabalhar um caso e mostrar para você como é fácil trabalhar com rendimento de reações. Som na caixa. Bem, se você já assistiu estequiometria nível básico, que está na descrição do vídeo, e também assistiu estequiometria nível intermediário, que é quando eu falo de pureza de reagentes, para fechar esse raciocínio eu gostaria de colocar para você o caso do rendimento de reações. Existem reações que, se você fizer a conta no papel e a previsão é formar 100 gramas de produto, pode ser que na prática, quando você for reproduzir essa reação química, não dê os 100 gramas, dê, sei lá, 90, 85, mesmo que o reagente seja 100% puro. Ou mesmo que você já tenha feito aquele desconto da impureza que eu te ensinei naquela outra aula. Isso ocorre porque existem reações que a natureza da reação já é produzir apenas uma parte do produto. Ela não consegue chegar ao fim da reação, ou seja, formar os 100% de produto esperado. Como é que a gente trabalha com isso? Se você organiza a sua regra de 3 do jeito que eu fiz nos outros exemplos, se a questão falar para você que o rendimento é de 60%, naquela parte que você montou a proporção, multiplique o valor do produto por 0,60. Se a questão falar para você que o rendimento da reação é de 40%, multiplique na proporção que você montou do lado dos produtos por 0,40. Ou seja, rendimento é um fator que você vai colocar como multiplicador da quantidade do produto na parte proporcional e não na parte de baixo onde você lança o X, seja nos produtos ou nos reagentes. Fazendo assim, você nunca vai errar. Então não tem segredo. Basta você jogar esse fator do lado certo, do jeitinho certo, você vai mandar bem. Recadinho importante. Na vida real, as reações químicas sempre tem esse tipo de situação, de pureza ou de rendimento em reações. Então, nos vestibulares, que é onde eles trazem casos reais para você resolver, é bem capaz que caia um ou outro, ou caiam os dois ao mesmo tempo. Mas isso não vai ser problema para você. Porque para pureza, basta você fazer o desconto do que é impureza. E no rendimento, basta você colocar o fator rendimento lá como multiplicador no produto. Sacou? Eu queria trabalhar esse caso aí de vestibular contigo, para você entender melhor. Galerinha, eu tenho um texto aqui gigantesco, você está percebendo aí, né? Isso aí caiu na prova do Enem de 2010, mas é uma questão que a gente precisa saber fazer direitinho. Bem, eu não vou ler toda a questão para vocês, eu vou contar a historinha da questão, mas eu recomendo que vocês sempre leiam as questões de química, porque tem um vocabulário muito importante que deve ser aprendido nessas questões, tá bom? Mas, rapidamente, vamos lá. A questão fala de como a indústria trata os resíduos formados nas baterias de automóvel, porque a gente sabe que o enxofre é um poluente muito problemático hoje em dia. Por isso, esse PbSO4, que é mostrado ali mais ou menos na terceira linha, 60% dessa pasta residual das baterias é feita dele. Então a ideia é como eliminar esse enxofre sem emiti-lo para a atmosfera. Lá embaixo, ele fala que esse tratamento é feito com carbonato de sódio. Se você olhar na equação química, está bem explicadinho. Olha só, o PbSO4, que é o que está na massa das baterias, quando reage com o carbonato de sódio, que é o Na2CO3, se transforma em PbCO3, que é uma substância bem inofensiva, além do sulfato de sódio, que a gente também sabe que é uma substância tranquila de ser trabalhada do ponto de vista ambiental. Sacou? Bem, então a gente sabe que isso aí é uma questão que envolve cálculo estequiométrico, porque envolve quantidades e, ao mesmo tempo, uma reação química. Para quem assistiu a primeira aula de cálculo estequiométrico, deve estar lembrando dessa regrinha para a gente poder identificar quando uma questão é de cálculo estequiométrico ou não. Beleza?
Então, se a gente for extrair mesmo o que interessa do texto para a gente resolver o problema, olha só o que interessa para a gente. Está vendo a parte que eu destaquei? Exatamente as quantidades que nós precisamos, que é a quantidade de massa que tem na bateria, que são 6 quilos, o percentual de PbSO4 e algumas outras informações ali no final do último parágrafo, ok? Além da equação química, é lógico. Olha só a pergunta, vamos lá. Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo 2 por meio da lixiviação por carbonato de sódio, e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual quantidade aproximada em quilogramas de PbCO3 é obtida? Bem, pessoal, está na cara que é cálculo estequiométrico, né? Mas além disso, se você voltar lá no texto da questão, ele fala que o rendimento da reação é de 91%. Então é aquela novidade que a gente está trabalhando agora nesse vídeo, beleza? Vamos ver então como é que a gente resolve? Então vamos lá, pessoal, olha só. A gente escreve a equação química, que é o primeiro passo, né? Ela estar balanceada. E o segundo passo, tradicionalmente falando, né? Como se resolve o cálculo estequiométrico, é identificar quais são as substâncias em questão. O texto é claro em perguntar qual vai ser a massa de PbCO3 formada a partir do PbSO4. Então as duas substâncias em questão são essas aí. Maravilha? O texto sugere para a gente trabalhar com massas. Bem, de onde é que eu estou tirando esses 303 gramas? Pessoal, essa aí é a massa atômica, né? Basta somar as massas dos átomos, que o problema deu para a gente vai ter essas duas massas aí. Tudo em gramas, né? Que são as massas das substâncias. Some as massas dos átomos, você consegue obter isso aí. Mas se grama está para grama, é a mesma coisa que quilo está para quilo, que é a unidade que o problema trabalha e pede uma resposta. Agora entra a parte mais importante. Essa reação ela tem um rendimento de 91%, então eu coloco o fator 0,91, como eu tinha explicado anteriormente, bem ali nos produtos. Bem, ele pergunta dos 60% dos 6 quilos da pasta. Quanto que é 60% de 6 quilos? Regrinha básica que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, dá 3,6 quilos. Então, quanto que vai ser formado de PbCO3? Pronto, a regra de 3 está montada. A gente faz o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Cruz, credo, caixão e vela preta, para quem conhece muito bem. Resolve a continha, deu 2,887 quilos, que aproximadamente são 2,9 quilogramas, alternativa C. Beleza? Percebeu que a gente seguiu a ordem tradicional do cálculo estequiométrico para resolver? Não perca aquele primeiro vídeo, tá bom? Assista de novo que você vai entender esse vídeo muito mais. Valeu? Amiguinho, era isso, mas não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão desesperados. Isso pode salvar a vida de alguém, principalmente semana de prova, né? Grande abraço.